Seja dia, noite ou madrugada, a sua atividade fim reluz. É sarjeta, é calçada, praia, feira, pós-balada, a limpeza ele conduz. Na folia desenrola, Réveillon é show de bola, hospital, merenda, escola, área verde cultural. O Gari nesta cidade é sorriso, é liberdade, é limpeza natural. Pra cidade ser supimpa, não é só Gari limpar, depende do cidadão não jogar lixo no chão. Lixo tem o seu lugar. Pra cidade ser supimpa, não é só Gari limpar, depende do cidadão não jogar lixo no chão. Lixo tem o seu lugar. Gari Escritor participa do Bate-Papo com o Sindicato. Bate-Papo com o Sindicato desta semana é mais do que especial, porque vai mostrar que vida de Gari não se resume à limpeza das ruas do Rio. O Gari também é cultura, música, samba, cinema e principalmente literatura. O presidente Gilberto César de Alencar e o diretor Francisco Carvalho entrevistam neste programa o Gari Escritor Haroldo César, que vai contar tudo desde o início. Ele vai lembrar do momento em que se tornou Gari, na década de 80, até o primeiro livro escrito por ele, e já são 4 livros publicados. Saiba muito mais neste vídeo. Olá, família Conlurb, mais uma vez aqui na nossa sala de bate-papo, hoje com um convidado ilustre aqui, nosso companheiro Gari, escritor, compositor, Haroldo César, né? Muito obrigado pela sua presença, Haroldo, por abrilhantar o nosso bate-papo. Antes da gente entrar no assunto aqui, né, eu gostaria também de pedir aí, né, que o pessoal desse aquele likezinho, né, apertasse o coraçãozinho, enfim, dá esse retorno para a gente que é de muita valia. Também estamos aqui com o nosso presidente Gilberto, né? Aí, tamo junto. Temos 2 assuntos aí para tocar hoje aqui, com a presença do nosso escritor Haroldo e Gari, e o assunto dos 50 anos na Conlurb, né, Gilberto? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse desenvolvimento da companhia ao longo desses 50 anos, né? A companhia evoluiu, né? A gente tem o 36, você 36, Haroldo 40 anos. Eu queria saber de você, né? De empresa, né? De empresa. De empresa, que fique claro, de empresa. Eu queria saber de você esse desenvolvimento da Conlurb até esses 50 anos. Bem, família Conlurb, estamos aqui hoje com ilustre presença do companheiro Haroldo. Esse homem aqui é um homem que a gente pode dizer o seguinte: esse é um nato representante nosso da categoria e também do sindicato, tá? Eu faço questão de frisar isso. É um homem popular, né? Popular, e que faz questão de elevar o nome daquele que representa a categoria, que é o Ciemaco Rio. Parabéns, Haroldo. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por tudo que você tem dado de contribuição para alavancar a nossa instituição junto à categoria aí. Você é um homem realmente que a gente tem que admirar. Admirar mais ainda por ser um Gari, né? Gari, assim como a Conlurb diz, somos todos Gari. Todos Garis, né? Eu sou Gari, você Gari, nosso companheiro Gari, e a gente se orgulha disso, né? E o meu maior orgulho ainda é de poder ter um Gari, escritor, compositor, faz parte de um grupo de samba, não é isso? Samba de raiz. Olha,
Haroldo, o relançamento desse livro teu, cara, esse convite que você me fez, contrário da Colômbia não ter me convidado para ir por 50 anos. Eu também não. Mas eu me sinto satisfeito que ela fez 50 anos e eu sinto parte da construção dessa idade dela. Né? Nós sentimos maior satisfação por essa idade dela, ela ter alcançado aí. Porque, assim como o Francisco falou, né, 35 anos eu, você 40, ele 35. Eu gostaria de ter os 35 de idade, eu tenho menos, né? Brincadeira à parte. Mas, assim, essa idade é importante, meio século de idade, já tá ficando uma vovó, né? E a gente contribuiu para que ela chegasse até lá. Haroldo, fala para mim, como é que é essa situação sua? Como é que é essa... Me conta um pouco dessa história de você ser gari e ter se interessado. O que é que levou você a se interessar, a escrever, falar sobre gari, falar de Conlurb, se preocupar com a limpeza da nossa cidade, né, uma forma de conscientizar? Como é que foi isso? Como é que foi? E conta a sua trajetória para nós. Fala um pouco. Eu quero dizer que estou muito feliz aqui em participar do bate-papo. Isso é muito bacana, falar de Conlurb, falar de sindicato, falar da nossa vida, enfim, e também da vida artística. Né? Então, 40 anos atrás, primeiro concurso de 85, entrava eu para essa empresa, né? Passando a conhecer uma nova vida. A gente que vinha de essa profissão era muito zombada, né? Ninguém queria ser e tal. Eu lembro que alguns colegas meus chegavam em casa, escondiam o uniforme, tá? Né? E de repente, não demorou muito, 1, 2 anos depois, muita gente querendo ser. Né? Eu sempre falo, antigamente minha mãe falava, estuda, senão você vai ser gari. Depois passou a falar, depois passou a falar, se você não estudar, nem gari você vai conseguir ser. Porque a coisa, né, mudou. Isso para mim é motivo de muito orgulho. Né, a gente pegou a empresa praticamente lá atrás, no começo, criancinho. Parte desses 50 anos tem o meu sangue. Fico feliz com isso. E lutando também pela melhoria dos funcionários através do sindicato. São coisas que me deixam assim, muito feliz. E agora podendo usar a parte que me toca, tratando de mim, que é a parte artística, para passar um pouco, né, do prestígio, vamos dizer assim, da profissão de gari, para que a população passe a respeitar mais. Porque até então, antes, quando eu era garoto, era uma profissão que não era respeitada. Sim. A verdade é essa. E aí a gente acabou fazendo com que essa profissão ganhasse o respeito que realmente merece. Verdade, Haroldo. Olha, você falou tudo, cara. Você falou algo aí que a gente realmente tem que parar e pensar. Porque eu também me recordo que para entrar para a Conlurb, lá atrás eu contei muito, eu fui... Quando eu entrei para a empresa, né, eu entrei como gari, comecei fazendo os trabalhos de gari, enfim, e depois passei a gari educador ambiental. Depois de gari educador ambiental, eu comecei a fazer palestras dentro da empresa sobre meio ambiente, fazer palestras comportamentais, e isso, sabe, eu fazia com muito orgulho, porque a gente estava fazendo algo que, para hoje, a gente vê essa empresa fazer essa idade, né, ter essa comemoração toda, e assim, a gente tem que se sentir muito gratificante por ter participado dessa família, dessa empresa, e ter ajudado ela a se elevar a tal idade, não é isso? Verdade. E aí eu digo assim, hoje, o que me deixa às vezes um pouco meio triste em relação à empresa, é que a gente vê que a empresa cresceu, evoluiu, é uma empresa maravilhosa, a Conlurb, é uma empresa ótima, né, Francisco? Uma empresa muito boa, a gente vê que melhorou muitas condições de trabalho com os equipamentos que foram buscados aí pela essa diretoria, e a gente foi implantado um plano de carreira que alavancou também um pouco os trabalhadores. Não foi completo, ele está faltando ainda algumas coisas ser revista, e agora está lançando aí
já está anunciando que vai ser lançado o plano de demissão voluntária, que é algo que os trabalhadores também estão muito apreensivos. Aqueles trabalhadores que fizeram com que essa empresa chegasse a esse patamar, né, foi o alicerce dessa empresa, na verdade, são o alicerce. Eles não podem ser descartados de qualquer jeito. Né? E aí a gente faz um apelo à empresa, ao prefeito, para que esses trabalhadores, coitados, que já não aguentam nem mais sair para a rua para varrer, ou não conseguem chegar na sede para trabalhar, eles possam ter hoje uma dispensa digna, vamos dizer assim. Né? E aí, eu pergunto outra coisa para você. Né? O que levou você, novamente eu pergunto aqui, o que levou você a escrever livros? Cara, na verdade, eu sou um amante da arte e da cultura, né? Sou um amante e operário, vamos dizer assim. Sim. Então, eu sou um compositor, sou sambista, e a minha arte, eu descobri que a minha arte, na verdade, é criar histórias, né? Então, eu vinha criando histórias, e essas histórias eu contava através da música, da poesia, depois do livro, e hoje em dia até, no caso, através do audiovisual, do filme. Sim. Né? Uma evolução. E a Conlurb, ela tem muitas histórias. Né? Então a minha vivência na Conlurb, ela me fez enxergar muitas coisas. Ela me deu várias inspirações. Né? E eu aproveitei para começar com, no caso, o livro. Meu primeiro livro foi o Garimpando Composições, lançado em 2008. Depois, o segundo foi o Vida de Gari, lançado em 2012. Sim. Fiz um livro de samba, e aí cheguei a esse livro aqui, que é o Limpeza Urbana, Limpeza Humana. E justamente ele bate de frente com esses 50 anos da Conlurb. Porque a história dele, a gente conta uma história criativa, porém mostrando o documentário em relação à melhoria na questão da limpeza urbana. Sim. A melhoria na questão do equipamento, na forma de você fazer o trabalho. Isso melhorou bastante, né? Mas aí a gente traz uma crítica, uma espetadazinha, que falta justamente a parte da limpeza humana. As pessoas continuam jogando lixo fora dos equipamentos, fora Sim. do horário, e prejudicando toda uma sociedade. Né? Claro, esse erro é da comunidade, é das pessoas, mas eu acho que a Conlurb tem que entrar nessa questão para melhorar, para mexer um pouco. Sim. Né? E aí a gente vem com essa proposta. As pessoas vão ler, vão entender o que era Conlurb e o que é. Eu cito um exemplo rápido. Quando eu era gari, eu fui... não sou gari, mas quando eu trabalhava direto na limpeza urbana, eu fui com um caminhão lá no aterro sanitário, Sim. há 40 anos atrás. E eu vi uma coisa assim degradante. Que era considerado lixão. Lixão, exatamente. Eu vi os caminhões chegando para vazar, e quando eles jogavam o lixo, aquele montão de gente disputando com os urubus. Isso foi uma realidade. Vivemos isso. A gente viveu isso. Né? E nesse mesmo local, vários focos de incêndio. E aquela chorume por tudo quanto é parte. Então, eu fiz, depois de muito tempo, eu fiz um curso na Conlurb, e nesse curso teve uma visita ao aterro lá mesmo, de Gramacho. Sim. E aí a coisa já estava toda mudada. Né? Já tinha todo um trabalho específico de como vazar, o espaço que iam vazar. Né? Então, tinha a queima do gás. Sim. Então, não era mais aquele montão de incêndio. E tinha a tubulação que recolhia, no caso, o chorume. E esse chorume ia parar numa usina que transformava tudo aquilo em água potável. É uma coisa assim muito que tem que ser falado. É muito legal. Isso melhorou muito. Então o aterro lá chegou ao extremo, né? E aí mudaram agora esse outro, eu não sei como é que está, mas provavelmente já começaram com a melhor situação do que 40 anos atrás. Sim. Né? Então mudou os equipamentos também, o Dari varria com aquela carroça grandona, de madeira da carroça, depois levar a carroça até um lugar para vazar. Hoje você tem um container que ele bate direto no caminhão. Então essas mudanças foram de muita importância. Foi. De muita importância. Eu não consigo entender como uma mudança dessa pode ainda fazer a gente enxergar montanhas e montanhas de lixo na rua, entendeu? Isso não está legal. Eu acho que é preciso criar
uma campanha, e eu estou dando até um pontapé inicial também em conjunto, é preciso criar uma campanha para que juntos, né, a sociedade civil e as autoridades da limpeza urbana comece uma campanha, um plano para mudar essa realidade. Eu acredito que esse plano, essa mudança, aconteça em médio e longo prazo, mas é preciso iniciar. Porque se tivesse iniciado lá atrás, hoje estaríamos com as ruas muito mais limpas, né? Haroldo, eu queria aqui fazer também uma pergunta para você. Eu tive a honra, né, de ir no relançamento do seu livro. Tivemos. Estava lá. Estávamos lá, né, Gilberto? Muito feliz. Então, assim, eu vi que o seu trabalho é muito voltado para a conscientização. Né? E a gente percebe que essa é uma das maiores ferramentas que a gente tem hoje. Né? E a empresa já tem algum trabalho, né, referente a essa questão da conscientização, até com o próprio grupo pegando de surpresa, né? Chegando, assim, agora chegando. Era pegando na época que eu fundei. Depois que eu fundei o grupo... né, eu queria saber de você o seguinte: existe um olhar da Conlurb voltado para esse seu trabalho, já que o objetivo maior é a conscientização? Olha, existe um olhar, se existe, está me faltando me comunicar. Eu estou à disposição para qualquer coisa, porque o meu intuito é melhorar para o Gari, automaticamente para a empresa e também para a população. Então, acho que juntos somos mais fortes. Né? Então, eu vou fazendo o meu trabalho, independente de qualquer coisa, eu vou fazendo o meu trabalho. Né? Se quiserem associar, assim como o exemplo que vocês estão dando, é isso. A gente está junto aqui falando de um assunto que é bom para todo mundo. E daqui surgem ideias. Eu acho que isso tem que acontecer mais vezes, com mais frequência, de uma forma que a gente alcance um maior número da população que vive aqui, né, na cidade do Rio de Janeiro. Isso tem que acontecer com mais pessoas. Né? Eu estou à disposição sempre e fazendo o que eu posso dentro da minha capacidade. Jamais vou de encontro a ninguém, a nada, e parabenizo quando se faz um trabalho como esse, até mesmo que como está desenvolvendo, falando dos 50 anos, né? Importantíssimo falar dos 50 anos, porque 50 anos não são 50 dias. Para você durar 50 anos, você tem que fazer um trabalho legal, perfeito, ainda mais nessa cidade. Né? Então, certeza. Eu bato palma para a Conlurb pelos 50 anos. Né? E, claro, todos nós aqui, de uma forma ou de outra, ajudamos. Ajudamos muito. Então, isso eu acho bacana. Mas a gente ainda tem, na verdade, muito mais para fazer em relação à limpeza urbana da cidade. Bom. Então Gilberto, agradecer o Haroldo, agradecer o Gilberto, muito obrigado por abrilhantar aqui a nossa sala de bate-papo e liberar aqui um tempo rapidinho para as considerações finais, rapidinho do companheiro Haroldo e do nosso presidente Gilberto. Bom, vou ser bem sucinto. Eu quero dizer para você o seguinte: a Conlurb, assim que essa diretoria de comunicação tiver acesso a esse vídeo, eu tenho certeza que você será convidado para fazer parte, nem que seja daquele grupo lá, levando o refrão, que nós vamos terminar com o seu refrão aqui, da sua musiquinha aí, do seu sambinha, que é muito bacana e traz uma consciência muito grande para essa população que a gente precisa. Correto, Haroldo? Corretíssimo, corretíssimo. Só tenho a agradecer, lembrando que eu entrei, né, para a Conlurb, era só sambista, compositor, né, e hoje, eu, graças a Deus, posso dizer que sou um escritor, eu também sou um cineasta, porque eu tenho 5 filmes, né, e a gente pode, e eu estou à disposição para desenvolver ideias. Premiado num evento internacional. Né? Então, eu acho que a gente tem ideias boas para dar, para melhorar. Estou à disposição, a hora que quiserem contar comigo, e vou continuar fazendo esse trabalho voltado para a limpeza urbana, para os garis, para a própria Conlurb, para o sindicato, para toda essa cidade. Valeu, Haroldo. Olha, vamos então aqui encerrar o nosso programa de hoje com aquele refrão, e aí depois a gente fala para a galera para vir conosco e não ficar só, ficar sócio. Vamos lá, Haroldo.
Olha aquele refrãozinho aí. Para toda a sociedade. Para a cidade ser supimpa, não é só gari limpar, depende do cidadão. Não jogar lixo no chão, lixo tem o seu lugar. Para a cidade ser supimpa, não é só gari limpar, depende do cidadão. Não jogar lixo no chão, lixo tem o seu lugar. Valeu, Haroldo. Valeu, gente. Aí o nosso artista Gari, hein? Tamo junto. Não fique só, Vamos. sócio. Vem junto. Esse é o homem. Até a próxima. Até a próxima. Não deixe de assistir o nosso encontro semanal e participe. A participação da categoria poderá ser feita através das nossas mídias sociais. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. Saiba em primeira mão sobre novos vídeos. Afinal, o sindicato é você e pra você.